Olá pessoal, do Saindo do Gol, tudo bem? Hoje o Saindo do Gol veio dar um passeio em São Gonçalo e teremos hoje um convidado muito especial. Aliás, dois convidados muito especiais, né pessoal? Temos aqui o nosso Luiz Guilherme, foi revelação do Botafogo, né? Foi considerado uma joia do Botafogo. E o nosso Wagner, grande campeão do único título nacional que o Botafogo tem em 95 e hoje participa conosco aqui no Saindo do Gol. Gente, obrigado aí pela participação de vocês. E, Luiz Guilherme, como é que foi o seu início no Botafogo? Quem te levou para o Botafogo? Eu era de um clube pavonense, né? Primeiro comecei um projeto social que era o clube escolar, no meu bairro, na Pavuna. Num desses treinos que teve, eu fui observado lá pelo olheiro do Pavonense, fiquei 2 anos lá com o professor Edinho e o professor Puruca, e depois o professor Edinho estava cotado para assumir, na época era o futsal, cara, para mirim, fraldinha, né? Ele iria para uma categoria diferente da minha, mas ele falou, olha, você poderia fazer um teste lá no Botafogo. E eu aceitei, foi eu, minha mãe, na época o teste foi feito no Maran, em Marechal Hermes. Fiz o teste, passei e entrei como quarto, quinto goleiro da equipe, né, que já vinha goleiros do ano anterior, na equipe do Mirim, em 2003. E aí a partir de 2003 mesmo eu já fui para o futebol de campo. Tive meu primeiro contato com o campo, nunca tinha jogado até então. E de 2004 em diante foi que eu realmente comecei a me formar na base, né? Que aí foi o Mirim, aí 2004, 2005 Mirim, aí em diante infantil, juvenil. Antes do juvenil mesmo, em 2008, eu já fui guinado para a equipe profissional. Sim, e quando você chegou, né, ao infantil, foi a sua primeira convocação? Isso, eu fui convocado, se não me engano, em março, abril, maio de 2006. Né, eu fiquei sabendo em janeiro que no início do ano, ao longo do ano, tinha começado ia começar o ciclo de convocações, né, que pega uma geração, faz 2006, a competição é sempre no ano seguinte, né, 2007. E aí eu lembro que teve um fato curioso, porque o Ricardo Cruz era um dos treinadores da seleção principal. E houve um treinamento que ele foi assistir. O professor Botinha o falecido professor Botinha fez um jogo-treino, né? Só que o Botafogo era muito superior à outra equipe, né? E ele colocou os 2 goleiros do Botafogo mesmo. E chegou no momento, ele falou, olha, troca. E eu fui para a equipe adversária. E aí foi quase que um treino de chute a gol, sabe? Vamos chegar toda hora, fazer muita defesa, ao mesmo tempo tomar muito gol, que era um ataque contra a defesa, né? Aí acabou o treino, eu cumprimentei todo mundo, saí pro vestiário, né, de cabeça baixa. E aí eu cumprimentei na época o supervisor, o seu Alexandre, e falei, professor Alexandre, eu acho que hoje não tem mais chance nenhuma de eu ser convocado, porque eu não sei nem quantos gols eu tomei, né? Passou um período, eu tinha acabado o treino, o professor Botinha me chamou e ele falou, e aí Guilherme, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Falei, então olha só, no dia tal você vai viajar e aí você vai disputar uma competição no Catar e vai disputar uma competição na Espanha. E aí eu, 13 para 14 anos, eu não tinha entendido nada. Ele falou, não, aqui chegou o fax, né, da sua convocação e você, né, foi convocado para a seleção principal. E aí foi para a principal, não, para a seleção de base, né? Na época era sub-14 preparando para 15. E aí aquilo foi uma alegria, né? Cheguei, mostrei para minha mãe, foi a maior festa. E na competição lá, quando a gente chegou em Barcelona, eu encontrei com o Ricardo Cruz, né? Aí conversei com ele, falei, pô, Cruz, tal, que legal. E lembrei da história, né? Falei, pô, Cruz, pensei que eu não ia nem ser convocado depois daquele treino, cara. Porque, né? Foi um bombardeio, né? Aí ele, não, tranquilo, a gente já vinha acompanhando, né? Foi até bom pra gente poder ver você de N forma, né? E aí a gente riu pra caramba depois disso. Aí falou, só não conta pra ninguém que depois você vai me comprometer, né? Mas foi muito bacana, assim, foi uma história muito interessante que, principalmente pelo professor Botinha, né? Que veio falecer recentemente, uma pessoa, né, que dentro do clube, né, no Botafogo tinha um prestígio muito grande, né? Uma pessoa que marcou muito.
E foi uma história bem interessante. E Vagnão, como é que foi a tua passagem pelo Botafogo como preparador de goleiro com o Luiz Guilherme? Primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, saindo do gol e hoje tendo esse privilégio de estar do lado dessa fera, né, que eu tive aí a oportunidade de um tempo trabalhar junto. Foi uma época boa, gratificante, né, principalmente pela receptividade deles, né, comigo, né. Recém chegando assim, foi um primeiro trabalho único, né, mas com experiência que a gente tem, e muita conversa, né, Júnior? Muita conversa, eu conversava bastante, mostrava os prós e os contras, eu nunca fui taxativo, eu sempre fui de diálogo, às vezes eu aprendi também mais do que passei para eles, entendeu? E o Guilherme, eu sempre dizia que o Botafogo tinha umas 3 joias que não ia precisar contratar goleiro tão cedo. Teve a necessidade, sim, da vinda do Jefferson, que todo mundo sabe, até porque ele era muito novo, o Renan estava vindo com um problema de... Milton Rafael, né? Mas eu acredito que alguma coisa deu para passar como experiência de vida também, sim, né? Lógico. Porque a gente viveu tanta coisa dentro do Botafogo, eu acho que eu consegui aí dar uma contribuiçãozinha para eles crescerem como profissional. Sim, sim. E logo depois, com 16 anos, você recebe um convite para ir para a Europa. Como é que foi esse convite e como é que foi essa passagem pela Europa? Agora saindo um pouquinho do Botafogo, e que ele teve sucesso no Botafogo, chegou à seleção brasileira, de base, sub-15, sub-17, sub-20. E nesse meio termo aí, não é isso? De sub-15 para sub-15 para sub-17, houve esse convite, a princípio foi do Arsenal. Né? E como é que foi isso aí? Então, nós disputamos a competição, que é o Torneio Internacional do Mediterrâneo, um torneio de equipes de base que jogam tanto as seleções quanto as grandes equipes de futebol europeu. E nós fizemos uma competição muito boa. E tiveram a semifinal e a final, que foram para os pênaltis. Na semifinal eu peguei 3 pênaltis e na final eu peguei 2 pênaltis. Tinha feito uma boa competição. E isso despertou o interesse do Arsenal, que entrou em contato com o Botafogo, né? Gostaria de saber se o clube tinha interesse, enviou a carta, fez todo o procedimento. E em junho, pouco depois do meu aniversário, eu estava viajando com a minha mãe. Né? Foi bacana porque eu pude levar um familiar e para mim foi gratificante viajar com a minha mãe para fora do país. Fizemos um período de 15 a 20 dias de treinamento e aí iniciaria um ciclo. Né? Um jogador que passou por um processo semelhante foi o Wellington Silva, que hoje está no Vasco, e o próprio Felipe Coutinho, que na época foi e o Felipe Coutinho, que hoje está no Liverpool, que eram jogadores que os clubes tinham interesse, mas tinha a questão da formação e da baixa idade. Então os jogadores eles iam e voltavam, e ao longo desse processo os clubes iam acertando como é que ia ser feito esse procedimento. O problema maior foi essa negociação com as pessoas aqui no Botafogo, né? Eu peguei um pedacinho disso. Foi isso que foi foi a coisa que não deu certo? Parte sim, né? Porque eu até estou tomando entrando um pouquinho, porque nos bastidores, às vezes você não presencia certas coisas, né? Claro. Mas é claro que na época, né, eu estava lá e escutava um pouquinho e com certeza aí teve muita gente, uns 2 ou 3 ali que atrapalharam o negócio dele, que sem dúvida nenhuma, se tivesse tido essa oportunidade de ir para fora, com certeza a história de Guilherme hoje seria totalmente... Se tivesse sido conduzida de uma outra forma... Sim, a gente não pode afirmar o que aconteceu, mas sabe que teve gente que atrapalhou o negócio, que seria um futuro do garoto na época muito melhor do que
Sim, sem dúvida. O Botafogo, hoje a gente pode dizer que o Botafogo tem uma base sólida e vitoriosa. Se eu não me engano, o Botafogo foi campeão brasileiro agora de júnior recentemente. Vem fazendo campanhas, conquista o APG, conquista estadual, títulos de base, de infantil, de mirim. Você vê que hoje um dos principais jogadores do elenco é o Sassá, vem bem. Na época que nós passamos, o Botafogo conseguiu ter 4 goleiros no seu elenco de seleção brasileira. Milton, Renan, o Jefferson e eu. E no início desse processo, o Botafogo era taxado como cemitério de jogadores. O Botafogo não tinha esse processo de formação, não se completava, então você perdia muitos jogadores. Por exemplo, o Fábio e o Rafael, que foram gêmeos do Manchester, durante um certo tempo eles estiveram no Botafogo. O Alan, que estava no Napoli, ele ficou um tempo no Botafogo. E o Felipe Bastos também. Só que esses jogadores eles saíram, ou em algum caso não teve um bom aproveitamento, não tinha esse processo, essa ligação entre base e profissional, que hoje é um processo quase que natural. Você vê aí, vira a temporada, a base está sempre alimentando o elenco principal. Vamos dizer que a minha geração, né, não digo nem no meu caso em particular, mas a minha geração, do Renan, do Milton, foi essa geração que começou essa inversão. Entendeu? A mudar essa cabeça e a introduzir mais jogadores na seleção de base, mais jogadores no elenco principal, começar a jogar. O clube começou a ver a questão da venda, começou a melhorar essa questão da venda dos jogadores. Isso foi um processo que, ao longo do tempo, alguns jogadores conseguiram se dar bem, como por exemplo o caso do Dória, que foi para a França, o caso do Vitinho, os jogadores foram negociados e muitos jogadores se perderam nesse processo, não conseguiram entrar nesse processo de venda, não conseguiu ser bem sucedido. Sim, e isso passou, né? Passou, você acabou sendo emprestado, seu primeiro empréstimo foi para o Boa Vista, isso. Né? Então você foi para o Boa Vista, Bangu, retorna para o Boa Vista, Vila Nova, de Minas Gerais, e infelizmente a coisa não foi dando certo do jeito que você esperava. E hoje? Hoje você vê Neymar, Felipe Coutinho, todos foram seus companheiros na seleção, hoje em grandes clubes da Europa, titulares na seleção brasileira principal, e principalmente o Alisson, né? Que foi seu reserva na seleção e hoje na seleção principal. Te causa isso, ou algum momento te causou uma frustração, te causou aquela coisa assim, poxa, eu poderia estar ali? Como é que você passou por isso? Ou você sente isso ainda?